usa. Gente, a informalidade, a ocupação ilegal sem lei, sem regra, é regra. O resto, a cidade formal, essa cidade que às vezes está na nossa cabeça, essa é que é a exceção. Nós estamos falando disso. Nós estamos falando que uma parte grande da população urbana brasileira ocupa, sim. Mas ela vai ocupar o quê? Águas espraiadas, o Morumbi? Não, gente. Ela vai ocupar aquilo que sobra para ela. O que sobra para ela? Área de proteção ambiental. Mercado imobiliário. Vocês têm uma ideia de como é que a lei é aplicada de forma ambígua e de acordo com as circunstâncias? Vocês conhecem, alguém aqui conhece loteamento fechado? Alphaville. Qualquer coisa aí, está cheio. O loteamento fechado é ilegal. Vocês sabiam? Pela lei 676/, de 1979, porque ele privatiza ruas e área pública. Verde. E ele está se reproduzindo no Brasil inteiro. Então é uma ilegalidade que pode. É o produto que dá mais lucro para o mercado imobiliário. Bom, fora isso, nós temos, em relação ao esgoto, só vou dar um dado para vocês verem, eu quero ganhar vocês para a questão urbana. Né? Então, olha, 52% do que é produzido em área urbana é coletado. E outro dia eu fiquei sabendo, mas o Renato Tagmin é muito mais preparado que eu, e ele vai falar em seguida, que as estações várias, parece, não é só uma, de tratamento de esgoto aqui em São Paulo estão ociosas, tem capacidade ociosa. E nós temos 52% do esgoto coletado no Brasil, do esgoto urbano, do qual 65% é tratado. Não, desculpe. Esgoto tratado, 65% dos 52%. Isso. Então, 35% no Brasil. Vocês sabem, então, que nós temos 96 milhões de brasileiros fazendo cocô que vai para os rios, córregos, lagos, praias, etc, etc. Vocês já imaginaram a quantidade? Nós temos o SNIS, que é o Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento, ele diz que o lixo coletado é 90% na área urbana. Eu não acredito, gente. Cada chuva a gente vê o que acontece aí com os rios, não é? Bom, e o destino final dos resíduos é aquela tragédia que muita gente aqui deve conhecer melhor do que eu, não é? Sobre drenagem. Drenagem é um grande negócio das empreiteiras. Durante décadas, o Delmar, que tem um texto muito bom sobre isso, e tem um pessoal lá da FAO que estuda córregos ocultos. Porque a gente fica andando na cidade e não sabe que está em cima de um córrego. De repente engole um carro, você fala, opa, tinha uma galeria aqui, né, que nem lá na Vila Madalena. Né? Eu não posso falar de engenheiro, eu urbanista também, mas uma certa engenharia de empreiteiras fez décadas de canalização de córrego, impermeabilização de fundo de vale, e o povo adora, porque não tem rato, não tem lixo, passou asfalto, etc. Né? Piscinões. Não, pera, vou chegar lá. Bom, aí retificou o rio, fez marginais. Aliás, uma das coisas que nós urbanistas estranhamos é como que as entidades governamentais de meio ambiente aprovam ampliação de marginal, que é impermeabilização, aprova as avenidas de fundo de vale, que o pacto está financiando, e não aprova a urbanização de favela, que a gente está tirando do esgoto.
uma posição de classe. Olha o Código Florestal, pode ir para a avenida, do asfalto, mas não pode dos favelados. Nem quando você fala, eu estou tirando o esgoto do bairro e do córrego que aconteceu em Santo André. Não. Não aceito. Nem com a resolução que nós conquistamos no CONAN. Né? Bom, mas depois de então impermeabilizar, a água saiu correndo, porque está tudo impermeabilizado, córrego tampado, fundo de várzea e tal, enchentes. O que fazem as empreiteiras? O que elas propuseram agora? O grande modelo tem que reter a água. Piscinões no Brasil inteiro. Quando o problema é este modelo de ocupação do solo, que é uma questão ambiental, mas que é uma questão urbana também. Industrial. Bom, então eu vou ter que caminhar para os finalmente. Vamos lá. Só o último famigerado, que é o maior inimigo da questão ambiental urbana, quem é? O automóvel. Gente, ele não é só o maior contribuinte do aquecimento global. O automóvel está causando um impacto na saúde das pessoas que só agora começa a ser conhecido como um indicador de morte por doença coronária nos dias de pico de poluição. Até isso está se chegando, o professor Saldiva tem mostrado, né? Ele induz a ocupação espraiada do solo, enfim, ele induz a impermeabilização do solo. E olha, gente, entra um automóvel a cada 7 minutos no Rio de Janeiro, 600 mil na cidade de São Paulo. E o automóvel e o transporte coletivo é responsável por muito mais do que o automóvel. Só que o automóvel é quem recebe os maiores investimentos. Eu queria dar uma série de dados aqui, que não vai dar tempo. São inacreditáveis os dados. Assim, da tragédia que o automóvel está causando. Em termos de acidentes, de mortes, em termos de custos, em termos de poluição aérea, né? O custo dos congestionamentos. E o que é pior, os subsídios que as empresas receberam foi de 12,4 bilhões. E o que elas investiram no Brasil foi 3,6 bilhões. Então, sabe, não tem, e o transporte coletivo está sucateado, e nós temos aí a responsabilidade de 38% das viagens de transporte coletivo. Eu recebi um dado de Salvador de que 8% da população de Salvador anda de automóvel. E vocês viram lá o que a prefeitura gasta com as avenidas também, que são mais avenidas imobiliárias do que rodoviárias, como disse o Canto do Mal. Avenidas que vão abrindo espaço para a especulação imobiliária. Bom, então, eu quero fazer uma proposta para vocês. Terceira idade é fogo. Enxerga. Bom, sobre a necessidade de pensar o urbano como um universo específico, que tem interrelação, que tem, evidentemente, um peso muito grande. Os companheiros aqui me lembraram que o Brasil tem 8,5 milhões de metros quadrados, as cidades ocupam 1%. Evidentemente, o impacto supera isso, mas as cidades constituem um objeto específico. Nós precisamos de legislação específica. Não é verdade que o Código Florestal é suficiente.
ele precisa dialogar com as cidades. Até por isso a gente queria dizer, não dá para aprovar esse código que está aí, esse relatório. Ele não enxerga o urbano. E nós precisamos buscar uma unidade entre nós para discutir isso. Nós temos nas cidades o Estatuto das Cidades, infelizmente. O Estatuto da Cidade também tem a função social da propriedade. É muito difícil de aplicar. Vamos fazer reforma agrária. E ele se faz... Não sou contra, não. Eu acho que uma não sai sem a outra. Sabe? E, aliás, eu estou no campo agora. E nós temos a aplicação da função social da propriedade por meio do plano diretor. Gente, não falta lei. Falta uma correlação de forças. Quando eu vi o agronegócio na Bandeirantes, eles põem o seu porta-voz. Não é o jornalista da Bandeirantes que dá o apetite, é o porta-voz do agronegócio, que fala, eu estou emocionado com essa manifestação aqui na Esplanada. O Globo Rural, que eu adorava ver, agora ele está empacado. O agronegócio está avançando de uma forma, ou a gente acorda e a gente se une e a gente se ouve, por favor, sem preconceito com o urbano, sem preconceito, porque nós vamos discutir o que for necessário, não tem problema nenhum. E aí, olha, eu acho que o movimento social deu uma recuada no Brasil, com esses 10 mil conselhos participativos, essa febre aí, que todo mundo participa de tudo, dá palpite em tudo, e todo mundo está na esfera institucional. Nós temos que achar um caminho de unidade e independência. Quem está falando isso é quem esteve em governo. Porque sem a sociedade civil se manifestando, eu acho que eu vou ter que parar por aqui. Olha, eu quero só falar o seguinte. Não é o substitutivo do deputado. A minha posição é de que ele desconhece uma parte do Brasil. Bom, não ao agronegócio e aos agrotóxicos, pelo amor de Deus, gente. Nós precisamos fazer algo. Tem essa campanha aí, não é? Não ao controle, não à fraude fundiária. Aí eu não sei como é que nós vamos fazer. Não sei como é que faz. Mas vamos lá. Reforma no INCRA. Eu acho que estava precisando. Reforma agrária e reforma urbana. Tá? E contra a especulação imobiliária na cidade. Tchau, gente! Gente, anunciar mais uma entidade que NAPRA, Núcleo de Apoio à População Ribeirinha da Amazônia, corrigiu meu erro da vez anterior, que na verdade não era... Eu anunciei como um seminário, mas na verdade é uma organização que está apoiando aqui, que chama Seminário Trânsito de Ribeirão Preto e Movimento 9 de Janeiro em defesa do Código Florestal de Ribeirão Preto. Então, eu estava achando que já era um seminário que ia acontecer, mas é apoio aqui à nossa atividade.